os netos do senhor de engenho ainda são os donos do poder econômico. E na sociedade capitalista o poder econômico diz muita coisa. Então, pensar o racismo nesse sentido tem grandes implicações aqui. Porque se o racismo para ele é uma gestão racial monopolizada dos recursos, acabar com o racismo é mais do que falar, oh, somos todos iguais. Não, se somos todos iguais, então vamos dividir poder? Senão a gente não acaba com o racismo. Dizer que somos todos iguais, então a USP não pode ser mais racializada. Vamos acabar com o debate de raça? Então a USP não pode ser racializada, porque na USP só tem branco. Então vamos acabar mesmo. Quero ver esse mesmo componente aqui, que é o mesmo que quando eu vejo as estatísticas da população racial, aqui tem branco, tem negro, tem misturado, tem descendente de índio, tem quem não se define. O dia que a USP for assim, eu concordo em acabar com esse debate. Vamos acabar mesmo com esse debate de raça? Somos todos iguais. Vamos dividir o espaço de poder econômico, político? Aí não, mas veja bem. Então o que ele está chamando a atenção é que é uma pegadinha que a gente pode cair, é que, tudo bem, racismo é a crença na inferioridade do outro. Mas no Brasil, uma das características do racismo também é a negação do racismo, só que a negação verbal, não a negação de fato. Também é parte da cultura brasileira a gente dizer que não, isso não é racismo, veja bem, não confunda alhos com bugalhos. Então ele está dizendo que se a gente não divide os recursos, a gente não mexe na estrutura racial, por mais que o dono vou usar o nome da instituição, não sei se é pecado, o dono da Fiesp seja o Mahatma Gandhi. Não importa. A gente vai dividir o poder? Se a gente divide o poder, então a gente está realmente desracializando. Agora, se não adianta vir com argumento no sentido contrário. E aí tem uma charge aqui bem interessante. Vou ler aqui pra gente. Aí o cara fala, isso é pro seu próprio bem. Sai daqui, não sei o que. Aí o cara vai lá e... subiu. Vamos imaginar que subiu na vida, subiu na empresa, subiu qualquer coisa de hierarquia que a gente possa imaginar. Sai de cima de mim, desgraçado, não sei o que, subiu. Aí aqui o cara, pô, chega, tô levantando. Cansei disso aqui, não quero mais isso aí. Vamos mudar essa relação? Aí quem tá em cima, essa é a história do Brasil. Mil desculpas por ter sido racista antes. Mil desculpas, mas agora eu te entendo. Realmente, relevante esse histórico, lá atrás e tal, mas... tá bom. Então me dá a mão pra subir. De jeito nenhum, isso seria racismo ao contrário. Tá maluco? É lógico que isso aqui é uma caricatura, né? Muita gente, negros e brancos, foge dessa lógica. Mas isso reflete um dilema que está colocado hoje pra gente. Mudar a forma de pensar é suficiente? Sem mudar a forma de pensar não tem como, não tem ação possível. Mas o que o Carlos Moore está chamando a atenção é que, além de mudar a forma de pensar, eu preciso mudar as posições de poder. Aí tem o último quadrinho ali, olha, se eu subir aqui sozinho, por que você não pode? Só que tem uma terceira dimensão do racismo, para a gente pensar, que é uma dimensão delicadíssima, difícil de trabalhar, que é o que um autor chamado Frantz Fanon, tem esse livro dele, chama Peles Negras, Máscaras Brancas. É um livro que a gente acha, sempre nem tanto, mas acha no stand virtual. É um dos livros mais importantes sobre esse tema. E o que o Fanon vai falar? É que esse racismo que está na ideia, que está nas relações sociais, que está nas instituições, que está presente na organização da sociedade, ele tem um elemento que a gente precisa ficar atento, que ele chama de epidermização. Vamos traduzir? Epidermização vem de epiderme. Epiderme vem de pele, de corpo. Esse racismo não está só na ideia ou nas coisas. Ele também interioriza, ele impregna na minha carne, no meu corpo, no meu jeito de ser. Ele marca profundamente a minha experiência com o mundo. A minha quem? Eu negro, eu branco, eu que não sei me definir, eu índio, eu cigano, eu seja lá quem for. E olhar para o racismo implica também reconhecer essa epidermização. Isso não estou falando aqui, ele não está falando aqui aquela frase que a gente sempre ouve, que ela é fuleira, mas a gente sempre ouve. Ah, mas os próprios negros se discriminam. Não é isso que ele está falando. Mas o que ele está chamando a atenção é que a inocência, a gente achar
que também o racismo não marca profundamente a nossa subjetividade, a nossa forma de ser humano. Viver a experiência da racialização, esse termo racializado, viver a experiência de ser tratado como o outro, a experiência de andar no mercado e o segurança te seguir, aí você mudar e o segurança mudar também, viver a experiência do banco travar, mas toda vez que eu entro a porta do banco trava, viver a experiência de não se ver na televisão, não se ver no livro didático, não se ver na história da classe trabalhadora, viver a experiência de ou ser invisível, ou quando aparece ser tratado como inferior, cria um jeito específico de eu me colocar no mundo. Um jeito que provoca uma coisa que ele chama de desmoronamento do ego. A minha percepção sobre eu próprio, não sei como conjugar isso aqui. A percepção que eu tenho de mim mesmo, ela é profundamente marcada pela experiência racial. E isso não é só o negro, o branco também. Isso traz uma série de problemas para brancos e negros. Problemas, às vezes, que não parece que são raciais. Problemas, às vezes, que parece que tem nada a ver. Por exemplo, se a gente for discutir relações afetivas, se a gente for discutir a violência, por exemplo. Tudo isso está perpassado, segundo Francis Fanon, por essa experiência racializada. Eu trouxe um vídeo aqui, acho que a maioria já viu, mas ele ajuda a gente a pensar no dilema que a gente tem pela frente. Esse vídeo aqui foi, eu não sei a origem, mas foi gravado nos Estados Unidos. E você tem aqui um processo de... como se fosse um teste. Pego bonecas brancas e pretas e pergunto para crianças pretas qual boneca boa, qual boneca malvada. E aí o filme vai mostrar aqui uma coisa que não é só o dilema dessas crianças, mas é o dilema que está presente em toda a nossa sociedade. Vai sair o som. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because he's white and he has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me. Yeah, which one looks like you? And that one, Okay. that doll. O Calazans pediu para pôr de novo, vou colocar aqui para a gente pegar, para a gente fixar aqui a ideia. O Calazans leu aqui uma frase do Mandela, uma frase muito bonita, que ninguém nasce racista. E se eu posso ser educado para odiar, eu também posso ser educado para amar. Só que o racismo ele não está presente só quando eu sou educado por odiar. Ele também está presente quando o negro não aparece, ou não é representado, ou quando ele é representado, ele aparece representado de uma forma ruim. E esse processo, seja que começa nos brinquedos, mas passa pelos contos de fada, passa pela igreja, as professoras, não sei se tem alguma professora hoje aqui, mas você vai brincar, por exemplo, de fazer uma peça na escola para definir quem é um anjinho. Geralmente não é esse cabelinho aqui, o cabelinho do irmão ali, bonitão, não é aquele cabelinho que vai representar o anjinho. Mas não só um anjinho, a Cinderela, a Branca de Neve,
Mas a gente, com exceção dessa última novela que acabou do Lado a Lado, que é um exemplo muito interessante, muito legal, quando a gente olha a mídia como um todo, e vamos considerar que o Brasil está mudando muito em relação a isso, tem surgido algumas transformações que a gente tem que ficar atento. Mas o que eu queria chamar a atenção é que se eu estou numa sociedade em que quando o negro aparece, ele aparece de forma distorcida ou ruim. Quando a minha ancestralidade aparece, quando mostra a África, só mostra coisa ruim, só mostra desgraça. Quando eu apareço, ou é embaixo da perna do policial, ou menor de rua. Inclusive, o negro é o menor, as criancinhas da classe média são o estudante. Mas tem um outro momento que eu nem apareço. O que é o ser humano? Vamos voltar lá para o iluminismo. O ser humano é o europeu. Quando a gente descreve o que é o ser humano, Charles Darwin, Australopithecus, Neandertal, não sei o que lá, chegou no Homo sapiens, já é um homem branco, de terno e gravata e até com a maleta. Então, esse processo todo ele tem um impacto na minha forma de me ver como ser humano. E ele vai influenciar a minha relação com o mundo, seja eu branco ou negro. Ele vai influenciar as minhas escolhas afetivas, ele vai influenciar a minha posição política, ele vai influenciar as minhas dores, as minhas angústias existenciais. Então, não considerar esse elemento para entender a sociedade brasileira, mais do que um crime, impede que a gente entenda a sociedade brasileira. Porque apesar de ter oficialmente o discurso da democracia racial, hoje não é o dia para a gente falar de sociedade brasileira. Até porque o racismo ele não está presente só na sociedade brasileira, mas ele marca a configuração da sociedade moderna. A sociedade moderna que só se forjou a partir da incorporação de conhecimento de todos os povos, chineses, africanos, incas, astecas, mas que quando ela apresenta esse conhecimento, ela nunca apresenta como obra desses outros povos. Então, se eu cresço nessa sociedade, eu fico num dilema. Se ser branco é ser expressão do ser humano, e se ser negro vai me colocar em uma série de dificuldades, várias vezes na vida o negro é obrigado a fazer uma escolha. Ou ele incorpora, e essa escolha nem sempre é consciente, é o que o Fanon está aqui no Peles Negras chamando a atenção. Muitas vezes essa escolha se dá ela é marcada por elementos afetivos. Mas se a gente está numa sociedade que coloca essas alternativas, então muitas vezes embranquecer é um ato de sobrevivência. Sobrevivência é um ato de conseguir driblar algumas barreiras. Seja embranquecer literalmente, visualmente, seja embranquecer culturalmente, seja embranquecer... E vamos ver se embranquecer de forma pejorativa. Porque todos os povos contribuem para o desenvolvimento humano e nós todos nos misturamos, nos influenciamos. Inclusive hoje na sociedade globalizada que a gente vive. Mas existe a eleição de alguns valores, de algumas culturas, de determinadas formas de ser, em detrimento de outras. Então olhar para o negro, esse negro aqui fala, seu traidor. Olha o olhinho do cara aqui, ó. Tem suor, não sei se vocês conseguem ver. Você está traindo a própria raça. Sem considerar essa sociedade aqui, ó, é complicado. Mas mais do que isso, ao olhar para isso, a gente consegue entender, inclusive, alguns jogadores de futebol aqui com as suas escolhas afetivas. A gente consegue entender alguns professores universitários, a gente consegue entender algumas pessoas que conseguem furar, de alguma forma, essas barreiras, mas que para se manter nesses espaços, elas ainda têm que vivenciar isso aqui. Não estou justificando, mas estou problematizando aqui sociologicamente para a gente refletir. Só que isso traz um problema para o negro, diz o Francis Fanon. Ao fazer isso, tem uma hora que esse cara aqui não sabe mais quem ele é. Ele se perde no meio do caminho, porque no menor vacilo, ele vai ser descoberto, vai se perceber que ele não tem esse pedigree aqui que ele acredita. Vamos supor que ele acredite que a máscara dele é dele mesmo. No menor respiro, na menor mãozinha na hora de falar, na menor... Tá ligado? No gosto musical, quando a musiquinha do celular tocou na reunião, pegou. Então, por mais que esse cara acredite que ele é branco, ele nunca vai ser tratado como um branco.
Então isso cria, do ponto de vista psicanalítico, isso cria uma neurose problemática que o Fanon vai explorar. Mas eu volto na pergunta. E vou passar um vídeo. Na verdade, eu vou passar uma música, mas vou passar um pedaço da música e no final eu solto a música inteira. Mas a pergunta pra gente é, a gente está aqui discutindo racismo e luta de classes. A pergunta é, mas como começa isso? De onde vem isso? A quem serve isso? E aí eu vou colocar aqui um pedaço de uma música para ajudar a gente a pensar. Tem que acreditar. Desde cedo a mãe da gente fala assim: filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Aí passado alguns anos eu pensei, como fazer 2 vezes melhor se você está pelo menos 100 vezes atrasado? Pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses, por tudo que aconteceu. 2 vezes melhor como? Ou melhora, ou ser o melhor, ou é o pior de uma vez. Sempre foi assim. Você vai escolher o que estiver mais perto de você, o que estiver dentro da sua realidade. Você vai ser 2 vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida, rapaz. É necessário ser... Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Vou devolver a pergunta rapidinho, a gente está atrasado, mas de onde veio o racismo? O Calazan já disse pra gente aqui, já deu uma pista. Ninguém nasce racista. Sociedade? Mas a sociedade não é feita por nós? Diferença de classe? Pode ser uma ideologia da classe dominante. Ideologia da classe dominante? Plantou, Mas o que ela ganha? esse tempo, plantou e está implantado até na nossa família. E a própria família ensina a gente que é mais pobre, até o negro, que você tem que se acomodar com aquilo. Ó, cara, você vai entrar numa firma e você sabe que vai começar lá de baixo. E não é bem assim. A gente somos igual perante aos outros. Mas o que a classe dominante ganha com isso? O estoque que eles querem para fazer esse serviço. Manutenção. Então, essa pergunta, ela gerou debates importantes, enfim, diversas áreas aí que estão pensando o racismo. E é uma pergunta que a gente precisa refletir. Porque se a gente está falando de capitalismo, o objetivo da burguesia, falar da forma técnica, é fazer D virar D'. O objetivo da burguesia é acumular capital, é ficar mais rica, é investir 100 e fazer 100 virar 100,01. E isso no processo virar 1 milhão. Olha ele, hein? Olha ele. Ele é o cara. Esse aqui, ó. Esse aqui não passa na porta do banco. Nem na alfândega na Espanha. Só que esse aqui é o mesmo que esse aqui, ó. Sem a chapinha. E por isso que eu coloquei a foto dele depois desse aqui, ó. Porque se eu pergunto para esse cidadão de onde veio o racismo, a resposta dele é: não, os negros são amaldiçoados. O castigo de Deus lá, o filho de Noé viu o pai bêbado lá peladão, aí as versões variam, riu do pai, e o pai amaldiçoou ele, a sua geração, e a sua geração vai ser escrava dos seus irmãos. É a explicação dele. E essa explicação foi muito útil durante o período escravista. Mas, acho que nós aqui já superamos, né? O racismo não dá para explicar a posição do negro, embora tenha muita gente, e esse cara representa muita gente, infelizmente, que acha que o negro está nas piores situações no mundo porque ele é descendente de uma raça amaldiçoada. Tem muita gente, mediado por esses caras, que acham que a pobreza na África não é porque o europeu foi lá e saqueou, mas é porque eles são amaldiçoados. Que acha que, não sei se vocês lembram, um pastor, quando teve terremoto no Haiti, o pastor falou, também, os caras do voodoo, é um castigo de Deus. Então, existem algumas respostas sobre por onde vem o racismo, mas a gente vai descartar essas respostas porque elas são, além de ridículas, racistas.